Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, sou Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Embora a psiquiatria seja uma especialidade médica, nós temos formação médica, nosso raciocínio é médico, nossa forma de pensar é médica. Há peculiaridades na relação médico-paciente entre o paciente psiquiátrico e o seu psiquiatra. Há peculiaridades no paciente psiquiátrico que tornam a psiquiatria um exercício que tem um fundamento científico, mas basicamente artístico. Ou seja, o encontro entre essas duas pessoas, uma denominada paciente e outra denominado psiquiatra, é sempre uma aventura nova. Não há nenhum padrão específico que nos dê uma orientação. É sempre uma descoberta. Então, de uma certa forma, o fazer psiquiátrico é extremamente empírico. Toda experiência é única. Em geral, todo encontro entre as pessoas são únicos, mas no caso específico desse papel profissional psiquiatra e paciente, nessa relação, a peculiaridade dessa relação faz com que o exercício da psiquiatria seja fundamentalmente um toque artístico, nesse sentido, que tem uma mão fazendo aquilo que é característico. Por que eu digo que é uma coisa diferente? Porque, regra geral, o paciente que procura um médico qualquer, ele tem uma demanda específica e quer que essa demanda seja resolvida. Regra geral, essa urgência dele de resolver não bate sempre, e na maioria das vezes não bate mesmo, com o que o médico pode oferecer. Mas existe vamos dizer assim, uma concordância entre o que o paciente deseja e o que o médico pode oferecer, no sentido do paciente quer se livrar daquele problema que ele tenha, pode ser uma unha encravada, a perda de fio de cabelo, e ele busca a solução desse problema específico. E o que é proposto, a pessoa aceita. Pode ficar temeroso, pode rejeitar em primeira vez, mas fundamentalmente ele quer resolver o problema que o trouxe àquela consulta médica. O paciente psiquiátrico tem uma diferença. Talvez uma das principais causas do paciente abandonar tratamento psiquiátrico, tem outras causas, tem o preconceito, tem o efeito adverso, mas tem uma causa que é bastante curiosa. É quando o remédio começa a funcionar, começa a aparecer a mudança, e o paciente percebe que o remédio está sendo funcional para ele. Muitas vezes essa sensação de que o remédio é útil significa para o paciente: eu preciso do remédio. E nesse aspecto específico, o paciente clínico que precisa do remédio, ele pode se chatear com a rotina, pode se chatear com a obrigação, com os efeitos adversos, tudo. Mas ele quer se livrar do problema original. Não existe alguma, vamos dizer assim, desqualificação no uso do remédio, do antidiabético oral, do quimioterápico, do antibiótico, do quimioterápico, do anti-inflamatório, da reposição hormonal, da suplementação hormonal. O paciente pode se incomodar, o paciente clínico, com os efeitos adversos disso, com o fato de ter que usar todo o tempo aquilo. Mas ele não tem a sensação de diminuição pessoal. Ele não tem a sensação de que aquilo agride a identidade dele. Curiosamente, entre o paciente psiquiátrico, a gente observa isso. Pelo menos eu observo. E especificamente isso me veio à tona porque ontem eu tive mais uma vez uma experiência dessa. Nesse caso, perguntei, a paciente tinha crises de ansiedade, ataques pânicos, e ao usar uma medicação há algum tempo atrás, ela ficou bem durante 1 ano, 2 anos. E há 2 anos ela volta a ter as crises pânicas,
fazendo parêntese, ataque e crise em medicina significa a mesma coisa. É algo que surge e cai. Surge e cai. Então, crise de asma, ataque epiléptico, crise epiléptica, ataque de pânico, crise de pânico, é tudo assim, em pico. Tem início rápido e queda rápida. Ela vem tendo há 2 anos e eu perguntei a ela, e você não buscou ajuda? Ela disse, não, eu queria me controlar sozinha. Esse é o aspecto importante, que é o diferencial entre o paciente psiquiátrico na maior parte das vezes. Tomar um remédio que controle uma situação que é de ordem psíquica soa muitas vezes para o paciente como sendo uma derrota pessoal na capacidade de autocontrole. Soa para o paciente como sendo, na autoavaliação que ele faz, como ele não sendo capaz de se controlar. E quanto mais a pessoa tem esse traço controlador e autocontrolador, mais a sensação de que precisa do remédio, em lugar de ser um alívio de uma necessidade, passa a ser uma sensação de autodesqualificação, de não ser capaz, de incapacidade ou de impotência de controlar as coisas, ou, como ela disse ontem, derrota. Por isso que eu disse que é uma peculiaridade da relação psiquiatra-paciente em relação aos outros profissionais. Quando o paciente psiquiátrico usa uma medicação psiquiátrica e obtém um benefício, principalmente quando está relacionado com transtornos de ansiedade, esse talvez seja a situação mais crucial. Quando funciona, a sensação de que, ao funcionar, isso determina para os outros e para si de que ele não é capaz de se controlar. Como se o pico máximo da condição ser sadia, da condição de sadia de um ser humano, fosse não exibir nenhum problema. Como eu costumo dizer, uma pessoa é dita sadia, não porque não tenha nada, mas tudo que ela tem é proporcional ao que lhe acontece, é adequado ao contexto. Responde à relação com o papel que ela está desempenhando, com o seu papel complementar. Todas as vezes que esses comportamentos nossos são proporcionais, adequados e respondem adequadamente à situação, essa situação em si não é patológica. Ou, como eu costumo dizer, em situações anormais, o normal é sentir-se anormal. Já que a normalidade é um conceito estatístico, basicamente, né? Não é uma condição existencial, não existe um ser humano normal, existe um padrão que nós podemos supor como normalidade, mas não uma pessoa normal. Mas o fato de transformarmos um padrão num tipo específico, ou seja, eu tenho que ser. Aliás, eu costumo dizer que só quem pretende ser normal é quem já foi a psiquiatra. Por quê? Porque as pessoas em geral que nunca pisaram os pés num consultório, ou seja, nunca tiveram uma suspeita diagnóstico ou um diagnóstico confirmado, elas são o que são, elas sentem-se como se sentem. Quem já foi ao paciente, quem já se tornou paciente psiquiátrico, foi a um psiquiatra ou foi sugerido psiquiatra para ela passa a exigir de si um padrão de comportamento humano que é irreal, que é ser normal. Ou seja, está absolutamente normal, sem nenhuma mudança em 100% das circunstâncias, está 100% bem em 100% das circunstâncias, isso é irreal. O que nós temos que buscar, e aí eu volto para o velho Jacob Levi Moreno, criador do psicodrama, é a resposta adequada. Se numa situação ansiogênica, uma pessoa está numa situação crucial de vida, de fica ou não fica, morre ou não morre, é maligno ou não é maligno, separa ou não separa, é demitido ou não é demitido, todas essas situações de encruzilhada na vida, o que nós esperamos com um ser humano que seja sadio é que ele responda proporcionalmente a uma circunstância que é ameaçadora. Essa talvez seja a diferença entre a pessoa corajosa e a pessoa temerária.
A pessoa temerária é uma pessoa que tem medo de sentir medo, então ela se obriga a fazer coisas que podem ser extremamente perigosas. Uma pessoa corajosa é a que reconhece o tamanho do perigo e decide ir. Um bombeiro, um salva-mar, um salva-vida, alguém que se arrisca numa situação perigosa, uma mãe que mergulha no mar para salvar um filho, não é porque ela está temendo mostrar que tem medo, é porque ela tem um valor maior que o faz deixar em segundo plano o medo que ela sente, mas ela reconhece o medo. Assim é em relação às situações psiquiátricas de ansiedade, por exemplo. Principalmente ansiedade, mas todas as situações psiquiátricas são assim, em que o indivíduo, além de ter a queixa específica, aquele problema que o traz aqui, também tem a sensação de que ele não está se controlando, ou seja, eu vou usar uma expressão bastante forte que eu vou dizer. Além de se sentir doente, ele se sente fraco, ele se sente impotente. Essa conjunção de sentir-se mal sintomaticamente e simultaneamente cobrar-se ser forte, no sentido de controlar tudo e não exibir nada, ou como disse a paciente de ontem, eu não demonstro nada, eu tenho que resolver tudo sozinho. Essa situação é peculiar à psiquiatria, porque, regra geral, os pacientes psiquiátricos todos têm. Os pacientes clínicos podem ter, mas os pacientes psiquiátricos, exatamente, a relação faz sobressair isso. Espero que haja sido interessante para vocês. Para mim foi, como sempre.